Olá, Rafael, tudo bem? Bora, estamos na reta final. Falta pouco. Falta pouco. Olha, falta de finalzinho de temporada pra gente aqui do Sport Center também, mas tem muita coisa e muita informação pra vocês, fãs de esportes. Tá começando o nosso Sport Center Fala, fãs de esportes. E vocês querem saber o que é que vai acontecer aqui nessa final no domingo? Final da Copa do Brasil. Vamos saber como tá a preparação então de Vasco e Corinthians. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta sexta-feira o penúltimo treino de preparação para a final da Copa do Brasil no domingo, lá no Maracanã, contra o Vasco. O técnico Dorival Júnior deve ter todo o elenco à disposição. Inclusive, no jogo de ida na Neoquímica Arena, o Memphis Depay foi substituído. Ele não gostou de sair do jogo, mas o Dorival explicou que antes da partida, na semana anterior, ele passou 2 dias no departamento médico por conta de um controle de carga. Por isso, decidiu tirá-lo para que não houvesse nenhum problema, que ele ficasse de fora nesse domingo, nessa grande final. Portanto, todo o elenco deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior. O último treino de preparação será na manhã de sábado. Por volta de meio-dia, mais ou menos aí, a principal organizada, os Gaviões da Fiel, estarão aqui na porta do CT, convocaram também toda a torcida para um apoio para o elenco corintiano até a saída do ônibus a caminho do aeroporto, que fica mais ou menos uns 5 minutos aqui do CT Joaquim Grava, já que lá no Maracanã a torcida do Corinthians será minoria. 4.000 ingressos foram disponibilizados e também já esgotados. Então, mesmo sendo fora de casa, a Fiel estará presente para apoiar o Corinthians em mais uma decisão. Vamos lá, fãs de esportes. Claro que o nosso primeiro assunto vai ser a grande final da Copa do Brasil neste domingo no Maracanã. Um super reencontro, e é o reencontro final mesmo, porque na Neoquímica Arena era o primeiro encontro, ia levar para a segunda partida. Claro que nada seria decidido, a não ser que o resultado fosse um absurdo. André Kfouri, muito boa noite. Boa noite, Marcelo. Gustavo Zupac, muito boa noite. André, o que é que você está esperando dessa partida e, principalmente, da postura de Corinthians e Vasco para esse jogo? Bom, sobre as posturas dos times, é difícil a gente querer antecipar aqui o que vai acontecer. Ontem eu me arrisquei um pouco, dizendo que eu entendia que o Vasco, alimentado por um ambiente que vai ser fenomenal no Maracanã, a seu favor, porque a torcida do Vasco é muito grande, é muito conectada, é muito interessada. E faz muito tempo que não vive um momento como esse, o momento da conquista. Então, eu creio que para o vascaíno estar no Maracanã neste domingo é uma ocasião obrigatória e, óbvio, quando acontece esse tipo de coisa, muita gente fica para fora. Não tem como ser diferente. Mas eu tenho certeza que o Vasco vai estar, como equipe de futebol, bastante energizado. E nesse caso, é natural, é normal que uma equipe, sentindo todo esse apoio, opte por ser aquela que busca primeiro o protagonismo, tenta se adiantar. O Corinthians pode tirar proveito disso, com uma partida um pouco mais defensiva, mais controlada, tentando punir algum campo que o Vasco deixa, algum erro na saída de bola, situações que são normais de acontecer no futebol. Então eu imagino que a coisa pode tomar esse caminho. Não acho que o Vasco vai ser cauteloso, não acho que o Vasco vai esperar. O que não significa dizer também que o Vasco, que o Diniz vai inventar uma maluquice de uma hora para outra. E eu uso a palavra maluquice no bom sentido, porque eu não considero o Fernando Diniz um inventor, um professor Pardal, ou nenhum desses termos pejorativos que muita gente no futebol usa a respeito dos técnicos que tentam fazer alguma coisa diferente da maioria. Eu admiro muito o treinador de futebol que o Fernando Diniz é, mas não acho que ele vá também surpreender o Corinthians colocando em campo uma equipe extremamente ofensiva, com poucos cuidados defensivos, não depois de uma atuação defensiva que ele gostou tanto aqui em São Paulo e que colocou o Vasco nessa situação que eu entendo estar mais próximo do título do que antes da primeira partida. Não acho que seja uma vantagem muito grande, acho que a principal vantagem do Vasco é o conforto e a confiança por estar em casa, jogar junto com o seu torcedor, mas em termos de possibilidades percentuais, para mim a coisa está bastante equilibrada. Fala, Zupá, tudo bem? Tudo bem, uma boa noite. Pensando em postura,
Quem eu vejo precisando mudar a postura, e eu não estou falando só de anímico, estou falando de postura tática mesmo, é o Corinthians. Eu acho que o Vasco deve adotar no Maracanã a mesma postura, ou muito similar, à que adotou na Neoquímica Arena, porque o Vasco mandou no jogo, o Vasco tentou mandar no jogo quase o tempo inteiro, mesmo jogando fora de casa. Quando a gente olha a postura com bola do Vasco, quando o Vasco tinha a bola, o Vasco era um time altamente propositivo. E quando o Vasco, inclusive, colocando gente da frente para iniciar a jogada, tipo, o Moreira vindo buscar a bola com os zagueiros, né, trabalhando muito bem essa bola para dar qualidade para o time do Vasco. E quando o Vasco não tinha a bola, o Vasco era um time que subia a marcação para sufocar o Corinthians na sua saída em Itaquera. Então, uma postura impositiva do Vasco, com e sem bola. E é isso que eu espero que o Vasco faça dentro do Maracanã, talvez num nível ainda maior, mas acho que esse foi o grande mérito do Vasco. O Vasco jogou bem fora de casa, da mesma forma que se espera que ele jogue bem dentro de casa. O Corinthians tem que mudar. O Corinthians tentou ser um time bastante propositivo jogando em casa, não conseguiu, foi anulado pelo Vasco e errou demais também. E agora vai ter que rever a sua postura. Eu, sinceramente, imagino um Dorival pensando esse Corinthians pro jogo do Maracanã, como ele pensou pro jogo do Cruzeiro do Mineirão. Também. Que foi um time de formação mais equilibrada, mas não foi um time de postura atrasada, né? Só depois, quando tava 1-0. Mas no 0-0, o Corinthians começou em cima do Cruzeiro. Organizado, com mais gente para marcar, mas marcar alto, incomodar o Cruzeiro e tentar jogar com bola. Então, assim, eu imagino um Corinthians mudando postura, mudando inclusive escalação, e um Vasco repetindo postura, repetindo inclusive escalação. Vamos apresentar os números do Vasco da Gama como mandante e o Corinthians como visitante nesta Copa do Brasil. A gente até tratou do lado do Corinthians ontem, mostrando os números, que são ótimos. O do Vasco como mandante também, só que, embora invicto, tem 2 empates, 2 vitórias, 2 empates. O Corinthians, como visitante, tem 4 vitórias. É um time que não leva gols. Especialmente no jogo da semifinal, André, contra o Cruzeiro, o primeiro tempo foi fino, a gente falou sobre isso ontem, foi o segundo também, mas o primeiro foi, assim, de acuar o Cruzeiro em alguns momentos, e não é fácil fazer isso com a boa equipe do Cruzeiro. O que aquele jogo pode gerar porque são, obviamente, times diferentes, Cruzeiro e Vasco da Gama. Não é que ele está jogando com um boneco de posto, né? Mas que foi? Boneco de posto é muito bom. Então, ele não está jogando contra o boneco de posto. O que você imagina daquele jogo do Cruzeiro que pode ter alguma indicação que permita o Corinthians ter esse tipo de postura mesmo como visitante? Os números aí evidenciam o Corinthians muito à vontade fora de casa, e são números indiscutíveis, né? A diferença das campanhas, a diferença das posturas e dos resultados é muito clara. E eu acho que isso traz confiança, mas ao mesmo tempo é um sinal de um time que se sente melhor quando não tem que criar o próprio caminho, quando pode se aproveitar de alguma coisa que o adversário deixe para que ele tome a iniciativa. O time do Corinthians ele tem sido assim ao longo dos últimos tempos, não só nesse ano de 2025. E aí acaba sendo aquela coisa da narrativa que se transforma num motivo para continuar acontecendo. Então o corintiano entende que o seu time se sente mais à vontade como visitante por causa dos resultados, da postura do time. São atuações mais sólidas do que o Corinthians tem mostrado na Neoquímica Arena até agora. Se a gente pensar o jogo de volta com o Cruzeiro, o jogo de ida com o Vasco, o Corinthians não foi bem. Segundo tempo com o Cruzeiro, a partir do momento em que ajustes foram feitos em escalação, né? O Fã de Esportes vai lembrar, entrou o Ranieri para cortar um pouco o circuito, a festa que o Matheus Pereira fazia com a bola nas costas dos volantes corintianos, entrou o Garro para conectar os jogadores de frente. Esses 2 jogadores estavam em campo desde o início contra o Vasco e as coisas não aconteceram. E eu nem acho que, como já se disse e se escreveu, o Dorival Júnior seja o principal e total responsável por tudo de errado que se deu no jogo contra o Vasco. Acho que a parcela de responsabilidade dos jogadores é maior do que a do treinador. Mas tudo bem, essas são águas passadas. De qualquer maneira, o time se sente melhor jogando fora de casa. É uma postura na qual os jogadores do Corinthians se sentem mais cômodos. E eu acho que no caso, né, dessa segunda partida no Maracanã, embora esteja tudo contra o ambiente, o time do Vasco que vai estar num nível de confiança
extremamente alto, com a possibilidade de ser campeão diante do seu torcedor. Essa conversa que eu acho que tem mérito, de que depois do primeiro jogo, não só pelo resultado de 0-0, mas pelo fato do Vasco ter sido o melhor onde o Corinthians deveria ter vencido, também incomoda os jogadores do Corinthians para essa decisão. Eu só reservo uma parte da nossa conversa aqui, da minha opinião, para o fato de ser uma finalíssima. E nós não estamos falando, ok, na Copa do Brasil, nós nos acostumamos a analisar partidas de ida e volta eliminatórias, né? Quem não passa, vai jogar só no ano seguinte, não adianta, vai ver pela televisão. Mas quando se trata do último segundo jogo, o último jogo de volta, as coisas podem ser diferentes. Porque uma final é uma final. No primeiro jogo ainda existe um certo controle, uma certa cautela. Na final não tem depois, não tem dia seguinte. E às vezes as coisas se descontrolam mais. Pois é, Zupa, então podemos tirar dessa discussão a torcida do Corinthians fazendo uma pressão muito grande e os torcedores encararem de alguma forma, de uma maneira ruim, esses momentos também? Não acho que isso vai acontecer, não. Acho que qualquer tipo de pressão que possa acontecer sobre o time do Corinthians no aspecto negativo, depois do jogo. Antes do jogo, acho que isso não vai acontecer. Inclusive, nas manifestações que eu já vi, são justamente do caminho contrário. Há um claro entendimento de que o primeiro jogo foi muito abaixo, e esse é um entendimento. E o que eu achei positivo é que ninguém do Corinthians tentou distorcer o que o Brasil viu. Que foi uma partida horrorosa. O Dorival falou, não nessas palavras, mas o Dorival falou, os jogadores falaram.